Boa tarde. Boa tarde, Bia. Tudo bom com você? Sim. Eu sou a Beatriz e eu sou da Sala de Recursos e hoje eu vou fazer um podcast aqui com o Joel. Que legal, Bia. Primeiramente, agradecer o Diniz Neto, jornalista que cedeu o estúdio pra gente, né, fazendo uma extensão aqui do IFCast, do Campus Astorga. Parabenizar os seus pais, Edna, Ricardo. Parabenizar a professora Sueli por esse projeto maravilhoso, Podcast na Escola, que é um projeto da Prefeitura de Maringá, Colégio Oswaldo Cruz, né, professora? E parabenizar, sobretudo, você, né, por essa iniciativa, trouxe os colegas aqui para conhecer o estúdio. Estamos aí para fazer esse bate-papo hoje. Tá. Podemos começar, então? Podemos, vamos lá. Tá. Você tem quantos anos? Conte um pouco sobre você. Ó, eu tenho 39 anos, com essa carinha de 45. Vou fazer 40 anos daqui uns dias. Eu sou de uma família que vem lá do Mato Grosso do Sul. Nós mudamos para Maringá com 6 anos, Bia. Daí morávamos eu, a minha mãe e meu irmão. Meu pai e minha mãe eram separados. E daí a gente foi batalhando aqui. Maringá é uma família muito humilde, mas buscando no trabalho, na educação, né? Estudei, gostava muito de ler quando era criança, né? Jogava bola na rua, no tempo que a gente jogava bola também. E daí eu estudei, entrei na UEM quando eu tinha 17 anos para fazer ciências sociais. E daí aquilo mudou minha vida, foi uma virada de chave. Foi a partir do momento que a gente começa a descobrir a educação, se encantar. E daí eu peguei muito gosto para dar aula, para ser professor. Então, desde então, eu sou professor do Instituto Federal, trabalhei no Estado também. E hoje gosto muito do que faço. Hoje sou pai de 2 filhos, o Heitor e o Nicolas, né? E gosto muito de trabalhar com adolescentes, com crianças. Então, isso é um pouquinho, de maneira resumida, a minha história. O que você gosta de fazer em suas horas vagas? Como eu falei, eu tenho 2 filhos. Eu gosto bastante de passear com eles, de, sei lá, levá-los para brincar em algum parque, né? A gente se diverte muito. Eu tenho um de 9 e um de 11, né? Um tem a tua idade, o Heitor e o Nicolas. E a gente se diverte bastante. A gente está numa fase muito gostosa de assistir séries juntos, ir para um parque brincar. Eu gosto muito de ler também. Eu leio bastante, né? Eu preparo aula, mas a leitura é um hobby que eu tenho também. Então, basicamente, é para sair, passear com eles, ouvir podcast também, né? Que a gente está fazendo aqui. E ouvir música, eu gosto bastante de música também. Eu sei que seu pai é saxofonista, né? Ele incomoda os vizinhos lá, estão tocando saxofone. Eu toco um pouquinho de violão também, um pouco. Né? Então, eu gosto bastante de música, de podcast, de ler e passear com os meus filhos. Quais são os seus hobbies? Eu acho que já contemplou um pouquinho, né, essa minha questão. Então, basicamente é isso, né? Tá entre comunicação, leitura e música, que eu gosto de fazer nas horas vagas, assim. E qual sua formação? Conte um pouco de sua trajetória acadêmica. Eu sou formado em Ciências Sociais, aqui na UEM, nossa gloriosa UEM. Fiz mestrado lá também, a mesma universidade que seu pai estudou, também fez mestrado, doutorado. E daí, no doutorado, eu fui fazer na Federal de Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, que é o estado que eu nasci e tudo mais. Então, eu estudei a vida inteira na escola pública, por isso a gente fica tão entusiasta desses projetos, professora. A vida inteira na escola pública e depois fiz também a universidade pública na UEM e na UFMS, que é a Federal do Mato Grosso do Sul. Inclusive, eu estava fazendo uma pesquisa que a professora tinha pedido e apareceu lá no site que eu tinha pesquisado. Ah, é? Meu currículo acadêmico lá? Olha, que chique. É que cada professor, cada acadêmico, cada pessoa que trilha a caminhada acadêmica tem lá seu currículo, né? Seu currículo está lá para visualização, para pesquisa, e talvez tenha aparecido alguma coisa referente à comunicação também. Que eu aqui fico com o Diniz, fazendo alguns programas, comentando coisas da cidade, do país, da política, e também na CBN, que é um lugar que eu comento política, é uma rádio aqui em Maringá. Então, provavelmente, ou da carreira acadêmica, ou desses trabalhos com comunicação que nós fazemos também. Explique um pouco sobre o tema que você desenvolveu no seu mestrado e doutorado. No meu mestrado, eu estudei os nordestinos aqui em Maringá, colonização nordestina. Porque quem fez Maringá, né? Nós temos aí vereadores mirins, todo o pessoal que está vivendo a história de Maringá. Maringá tem muitos japoneses, paulistas, mineiros,
E tem uma parte também que é pouco valorizada na história local, que são os nordestinos que vieram, né? A Maria do Ingá, né? A cabocla pioneira, tem toda uma história dos nordestinos que não é contada pela história oficial. Então, fui tentar buscar a contribuição, tanto no trabalho quanto cultural que os nordestinos deram para Maringá. Sabia que eles abriram muitos poços artesianos ali perto do Parque do Ingá? Porque eles tinham experiências com a seca lá no Nordeste, daí eles faziam esse trabalho com excelência. E a Avenida Mandacaru, que é uma avenida aqui em Maringá, era ali cheia de pessoas que vinham do Nordeste. Por isso tem esse nome Mandacaru, que é uma planta típica do Nordeste. Então eles se agrupavam ali, muitas casas, muitos comércios. Então esse foi meu tema de mestrado, entender como que eles contribuíram para a cultura e para a colonização de Maringá. E no doutorado eu estudei o Instituto Federal, que é a instituição que eu e seu pai trabalhamos, os egressos, os alunos que saíram dessa instituição e o que eles estão fazendo agora. Estão fazendo faculdade, trabalhando. Então fui conversar com esses alunos para ver como que a nossa política pública, a nossa escola, tem a eficácia na vida deles e teve na trajetória desses estudantes. Então, mestrado foi os nordestinos e doutorado foram os egressos do IFPR. Você estudou sobre a história de Maringá, então? No mestrado, sim. A história de Maringá sobre a ótica e sobre a contribuição das pessoas que vieram do Nordeste. Né? As pessoas que desceram lá, vieram com um pau de arara, toda aquela história de sofrimento e ajudaram a abrir ruas aqui em Maringá. A maioria deles, Bia, não tem nome de placa, não tem nome de rua, não tem pioneiros nordestinos em Maringá e foram muitos. Então eu quis tentar jogar luz para essa história, para essas pessoas que construíram a história de Maringá também, mas não tem as devidas homenagens, né? Então, o pessoal que veio primeiro, né? A gente sempre fala que a gente tem que prestar muita reverência e homenagem aos que vieram primeiro, né? E um dos que vieram primeiro e não tem o reconhecimento devido são os nordestinos, porque meu avô veio, sabia? Ele veio aqui para Maringá, Maringá era tudo mato, né? Que nem diz na internet, né? Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. E ele ajudou a abrir rua aqui, ele ajudou a furar poço artesiano, e, enfim, ele ajudou a construir a cidade no começo. Daí, através da história dele, eu fui buscar a história de outras pessoas que vieram do Nordeste também. E daí constituí essa dissertação de mestrado. Que tipo de trabalho um sociólogo desenvolve? O sociólogo, ele faz um aspecto, ele trabalha numa área muito ampla. Eu escolhi a sala de aula, mas o sociólogo ele pode trabalhar com pesquisa de opinião, ele pode trabalhar com observação participante, que é a área mais da antropologia, de saber como os grupos funcionam, sei lá, uma tribo indígena, uma cultura específica. Ele pode trabalhar com pesquisa eleitoral também, com pesquisa de mercado, de tendências de mercado. Eu tenho uma colega minha que se formou junto na UEM, ela é socióloga da Copel. Copel é a nossa companhia de energia elétrica e ela faz ali estudos sobre impacto ambiental, né, estudo com comunidades ribeirinhas. Ou seja, o trabalho do sociólogo ele é muito amplo. Ele pode estar na imprensa também, na comunicação, lendo dados socioeconômicos, interpretando e passando para as pessoas. Então, é um profissional que tem uma área de atuação muito abrangente. Mas, em síntese, pesquisas de dados socioeconômicos, que o teu pai trabalha bastante na geografia também, pesquisas de opinião, pesquisas eleitorais, pesquisas de mercado e outras coisas, né? Sala de aula, comunicação e uma infinidade de coisas. Interessante. Qual o trabalho que você desenvolve na CBN? Lá eu comento política. Aliás, o Diniz, que é o jornalista que nos recebeu tão bem aqui, ele já ficou à frente desse quadro por 2 anos já. E eu escutava ele sem conhecê-lo. Então, o que o Diniz fazia e eu faço lá? Todo dia a gente entra, 10, 15 da manhã. A maioria das vezes eu mando gravado, que eu estou em aula, ou às vezes eu entro ao vivo, vou no estúdio. E comento sobre o que está acontecendo na política na cidade. Comento e faço uma análise. Né? Por exemplo, nós temos aqui o nosso vereador Mirim, né, Eduardo, né? Por exemplo, se tivesse uma sessão na Câmara que o Eduardo foi lá, ele aprovou um projeto, eles aprovaram um projeto, parece, de iluminação na faixa de pedestre, né? Eu comentaria no outro dia, olha, o vereador Mirim Eduardo aprovou um projeto muito importante para a cidade, porque não tem iluminação em alguns pontos, na faixa de pedestre. Então, fazer esse comentário sobre o que está acontecendo na política na cidade. Os projetos, as disputas, né? Aliás, as disputas são muitas, né, Diniz? Na política, ele é o terreno da disputa,
as ideologias, o que está acontecendo na cidade, no país, a gente comenta também, as eleições que se aproximam. Então é um comentário básico sobre política. Como é ser comentarista de rádio? É muito legal, Bia. E eu espero mesmo, sinceramente, que vocês peguem gosto pela comunicação, que a gente sempre conversa, eu e o Diniz, e eu e outros colegas jornalistas. Eu não sou jornalista de profissão, mas eu fui muito acolhido nessa área e eu gosto muito. Porque a comunicação traz algo muito legal pra gente. Você fala, é ouvido, alguém fala, eu te escutei na rádio, foi muito legal o que você falou. Às vezes critica, não gostei do que você falou. Né? Mas você pode estar acessando ali, Bia, muitas pessoas que você nem conhece às vezes. Esses dias chegaram em mim no mercado, você é o Joel Cavalcante, eu reconheci pela voz, né? Fiquei muito feliz, sabe? Porque de saber que todo o meu estudo, o meu esforço, o meu trabalho está servindo para alguém pensar, para alguém elaborar o mundo, para alguém pensar numa sociedade melhor. Então, é muito gostoso poder ter essa amplificação da voz na comunicação, porque a gente fala com muita gente. E você vai ver, você vai pegar gosto por isso, a professora fazendo um trabalho nesse sentido. A comunicação é assim, algo que a gente vicia, de tão gostoso que é, tanto do rádio quanto da TV, e é algo muito interessante. No começo a gente fica nervoso, depois a gente quebra o gelo e vai embora, né? Depois que a gente se solta, não para mais. Você já morou na Itália? Qual o motivo? Conte como foi sua experiência. Durante o doutorado que eu fiz lá na Federal do Mato Grosso do Sul, tinha um edital do governo federal, do MEC, que chamava Edital Doutorado Sanduíche. Fui lá, me inscrevi e passei. Fiquei muito feliz, que era um sonho que eu tinha, de morar fora do país, pude levar minha família, meus filhos à época eram bem pequenininhos, um tinha 3, o outro tinha 5 anos, levei a esposa também, foi uma época muito legal. E a Itália é um país muito legal, né? Tem muita pizza lá, muito sorvete, muito macarrão, a culinária é muito gostosa, ele é um povo muito hospitaleiro, falam alto, sabe? Parece que eles estão brigando com você. Mas é o jeito deles serem. Eles falam de um jeitão despachado, mas são pessoas ótimas, nos acolheram muito bem. Meus filhos foram estudar na escolinha lá, fizeram festinha quando eles saíram, foram super carinhosos, assim. É uma cultura muito rica, uma cultura histórica, uma cultura geográfica, a arquitetura, lá parece que você está chegando na Idade Média, quando você chega na Itália. É tudo muito antigo, os lugares lá. Então eu fiquei numa cidade que era do lado da cidade de São Francisco de Assis, né? Onde morou o santo. Então tem muita história a Itália. A Segunda Guerra Mundial morava do lado de um mirante ali, que eles ficaram ali hospedados durante a Segunda Guerra Mundial. É um país que tem muita história, Bia, muita culinária, muita latinidade, muito calor humano, eles são muito intensos como os brasileiros, e foi uma experiência muito legal. Eu fui lá conhecer as escolas técnicas federais. Assim como aqui nós temos o instituto, lá eles têm os institutos estatais, né, que eles chamam, né, as escolas técnicas. E foi uma experiência muito legal. Sempre falo para vocês que estão crescendo, para estudarem bastante, se uma hora tiverem a oportunidade de estudar fora, é uma experiência muito rica mesmo. É algo que eu vou levar para a vida inteira, e meus filhos também, sabe? Lá na Itália eles valorizam bastante a cultura, não é? Bastante a cultura, a história, tanto é, Bia, que as estruturas lá, as arquiteturas, são rigidamente preservadas. O prédio que eu morava era um prédio antigo por fora, só que por dentro você entrava era assim. Eles podem restaurar por dentro, internamente, mas por fora você não pode mexer, que é tudo tombado historicamente. Então eles, sobretudo lá a Itália, que eles passaram pelo fascismo do Mussolini. Então eles dizem que o país nunca pode esquecer da sua memória para não repeti-la, que é, aliás, uma frase muito importante na historiografia. Então eles valorizam muito a Idade Média, valorizam muito essas raízes católicas, toda a construção do país, e eles têm essa ideia. A gente sempre tem que olhar para a história para que nunca se repita os erros do passado e valorizar o que é bom, o que foi produtivo lá atrás, na história. Então é um país muito legal, assim. Como é trabalhar no Instituto Federal? É muito legal. O Instituto nos permite fazer isso. Fiquei muito feliz que a professora disse que tem projeto de extensão no município também. Eu não sabia que tinha esses projetos. Por que eu estou falando isso, Bia? Que lá no Instituto a gente não dá só aula. A gente dá aula, mas a gente tem projeto de ensino, de extensão.
Os alunos que gostam de jogar, eles jogam com o professor Cristiano. Os alunos que gostam de xadrez jogam com o Ramazotti. Os alunos que gostam, cada um tem uma área específica. Lá a gente faz podcast. Então o Instituto é uma instituição muito ampla, muito rica, gratuita, federal, que tem a perspectiva de mudar a realidade de onde ela está inserida. Então é muito gostoso trabalhar no Instituto Federal. Ontem mesmo eu estava na turma de pedagogia, uma turma de mulheres que serão professoras. A segunda eu entro numa turma de ensino médio. Então te permite trabalhar com um arranjo muito amplo de cursos e também atuar na pesquisa, na extensão, poder viajar para eventos que a instituição tem. É muito legal ser professor do Instituto Federal. Até rimou. Você trabalha com adolescentes? Como é trabalhar com eles? Eu particularmente gosto. Esses dias eu peguei um Uber, daí o Uber falou: o que você faz? Sou professor. De ensino médio. Você é doido? Você é professor? Não tinha carreira melhor para escolher, não? Essa molecada é tudo mal educado. Aquele discurso de senso comum que a gente ouve, né? Mas eu não acho isso, Bia. Eu gosto muito de trabalhar com os jovens, eu acredito na juventude. Como diz o Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada, eles são o futuro. É claro que a nossa realidade ela é privilegiada ali no Instituto Federal, nós temos de 20 a 30 alunos, equipe multidisciplinar, é um público selecionado, embora a escola tenha a vocação da inclusão social. Eu sei que a realidade do Estado, às vezes do município, não é a mesma, mas mesmo quando eu trabalhava no Estado, eu gosto muito de dialogar com o jovem. Tem uma música do Charlie Brown Jr., você conhece essa banda? Não. É uma banda de rock da década do meu tempo, na década de 90, que fala que o jovem no Brasil não é levado a sério. E eu acho isso mesmo. E quando a gente leva o jovem a sério, os seus talentos, o seu potencial, a sua história, quando a gente escuta esses jovens falarem, é muito legal. Eles também nos valorizam e dá pra gente fazer uma construção de algo muito bacana no terreno da educação. E outra, a gente não envelhece quando está com jovens. Envelhece, né? Cabelo branco já. A gente sabe que está envelhecendo fisicamente. Mas estando com eles, parece que a gente está sempre se rejuvenescendo. A gente está sempre inteirado dos memes da internet, do Bob Goods aí, que está pegando, que é mais do Labubu, Roblox. Meus filhos jogam Brawl Stars, né? Você gosta de Brawl Stars? Então, eles são fanáticos por Star Wars também, mas Brawl Stars, né? Acabei de falar. São vários jogos. Então permite a gente, além de fazer esse trabalho, estar dialogando com eles. Estar se sentindo sempre jovem também, conectado com eles. Como é ser professor? Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Do que eu tinha falado. É muito bom poder ensinar, mas a gente aprende também. Tem um filósofo, um professor, um dos maiores educadores brasileiros, que diz isso. Quando a gente ensina, a gente aprende também. Aliás, professor, a gente aprende às vezes mais do que ensina, né? É uma relação dialógica, de troca, que é o que o Paulo Freire dizia. Então, a gente se humaniza. É um processo, Bia, que nos humaniza muito, sabe? É um processo muito bonito, né? O professor que ele tem uma vocação, que ele tem uma causa. Então, além de você estar no espaço jovem, com os jovens animados e tal, você ter uma perspectiva de poder contribuir com o futuro de alguém. Assim como um professor lá atrás e uma professora fizeram diferença na minha vida, quando você faz a diferença na vida do aluno, você fica muito feliz. Ele fala: professor, passei num curso, tal, e foi muito legal, eu lembro da tua aula naquele dia. Esses dias veio um aluno meu que está fazendo medicina, e ele nem queria saber de estudar na época. Ele queria saber de lutar, ele era revoltado, ele queria lutar o Muay Thai. A gente não dava nada para esse aluno. Depois de um tempo, ele foi lá, deu um estalo na cabeça dele, ele começou a reavaliar as coisas, está fazendo medicina, aluno jovem, negro, de periferia. Eu sempre falo o exemplo dele, que eu tenho muito orgulho, e ele veio me falar depois: professor, lembra que eu dormia na tua aula? Falei: lembro, Pedro. Mas eu estava prestando atenção na tua aula, só que não fazia sentido para mim naquela época. Depois, passaram-se os anos, fez sentido para mim. Hoje eu estou fazendo medicina, tal. Então, olha que legal, né? Tem partes difíceis também, mas na maioria das vezes os frutos são bem maiores do que os prejuízos, do que o estresse que a gente passa às vezes, né, professor? Que às vezes acontece, mas é muito bom. Quantos livros você já escreveu? Qual o assunto tratado pelos seus livros? Eu tenho 2 livros escritos. O primeiro foi publicado ano passado, trouxe até aqui. A gente vai chegar na parte que eu gostei dos livros, que é esse aqui: Reminiscências, Fragmentos, Reflexões pela Janela do Cotidiano.
Esse livro aqui é da minha janela da Itália, onde eu morava. Olha como lá tudo é antigo, como eu falei, ó. Olha o pôr do sol maravilhoso lá. É um lugar paradisíaco, assim, né? A torre ficava aqui do lado, aquela torre medieval que eu falei. E eu saí da Itália, Bia, um mês antes da pandemia chegar. Estava começando a pandemia. E daí, se eu ficasse lá, a Itália foi um dos países mais acometidos, né? Ia ficar preso lá, ia acabar minha bolsa, eu ia estar em maus lençóis, embora comendo pizza. Mas enfim, mas foi um dos países mais acometidos. E daí esse livro ele fala sobre pandemia. Lembra aqueles 2 anos que nós ficamos presos? Que foi muito ruim, né? Vocês tiveram que fazer uma aula online. Então são reflexões, sobretudo, daquele período, olhando o mundo pela janela e pensando na política, o negacionismo da época. Tinha um presidente na época que não queria aceitar que o vírus existia, não queria dar vacina para as pessoas, ele não queria comprar. Então, esse livro é meio que um desabafo, um grito de angústia, ele tem uma capa melancólica de pensar aqueles dias. Pensar que país a gente quer, o que estava acontecendo, o que isso ia representar para a história da humanidade. Então, por isso que ele é fragmento, são raciocínios avulsos. Tem até um aqui bem legal, que chama O Recreio Resiste. Porque eu lembro, meus filhos estavam fazendo aula online, e daí, no caso, não tinha brincadeira, né? O brincar foi interrompido, o mundo foi paralisado. E daí, quando dava intervalo, a professora falava, pessoal, agora vocês podem fechar a câmera e comer o lanche de vocês. Eles fechavam a câmera, esperavam a professora ir, e daí abria. Gente, olha meu brinquedo novo! E começava a correr no quarto. Sabe, eles não queriam comer, eles queriam brincar, mesmo que à distância. Por isso que chama O Recreio Resiste. E dali eu vi uma coisa muito bonita e poética até, de que a infância resiste, né? O lúdico resiste, a brincadeira resiste, e aquela geração que ia recomeçar de novo o mundo, né? Se ia recomeçar bem, melhor ou pior, isso é uma luta que a gente tem que fazer, né? Mas basicamente esse livro fala sobre reflexões sobre a pandemia. Ele tem um tom melancólico pela época que ele foi escrito, mas ele tem uma mensagem de esperança também. Já esse aqui é o livro Uma Biografia do ex-prefeito do Ulisses Maia. Você lembra do Ulisses Maia? Não. Ele foi nosso ex-prefeito de 2017 a 2024, até o ano passado. Patrão aqui da professora, hoje é o prefeito Silvio Barros, nós temos outros prefeitos. Mas o Ulisses, ele quis registrar a história dele, desde a infância, como ele entrou na política. Ele tem uma história muito bonita, parecida com a nossa, assim, vem de família muito humilde, de pais trabalhadores, fez direito na UEM, começou a se interessar por política, entrou no PDT, que era um partido de vanguarda da democracia na época. Enfim, ele tem uma história muito legal, que ao final do mandato ele quis registrar. Né? Daí aqui fala da família dele, fala desde quando ele era criança, do pai, da mãe, de como ele pegou gosto pelo direito, pela política. Foi um prefeito, no meu entendimento, fez um trabalho muito legal, que pensou muito nas políticas públicas, pensou muito nos parques, nas praças, nos serviços públicos em geral, nas pessoas que mais precisavam. Então, eu fiz com muito gosto, porque eu achei que essa história precisava ser registrada. Então, é a Odisseia de Ulisses Maia. Faz ali um trocadilho com a Odisseia de Homero, que é um livro muito interessante, uma epopeia grega, e ele é grego, a família dele é de origem grega. Então fez toda essa relação da epopeia grega com a Odisseia, de um cara que veio de baixo, um sujeito que veio de uma família simples da Vila Operária e chegou à prefeitura de Maringá. Então essa é a biografia do prefeito Ulisses, então tenho 2 livros. Falei demais, né? Você foi bem a fundo para buscar as informações sobre esse livro, não foi? Fui, Bia. Esse aqui foram reflexões mais soltas, foi um catadão de textos assim mais tranquilos. Agora esse aqui foi um trabalho arqueológico, digamos aqui. A gente teve que... Eu fui na escola dele, ele estudou no Santo Inácio, fui lá pegar foto, eu fui lá conversar com uma professora dele que morava numa chácara, numa vila rural, e ela era muito discreta, ela se aposentou, ela não queria saber mais de nada, de holofote. Ah, mas para o Ulisses eu vou dar uma entrevista. Daí eu fui lá em Nova Esperança, entrevistar ela, uma querida professora, mas muito recatada. Fui conversar com os filhos dele, fui conversar com irmãos, com parentes, fui pegar notícias da época. Então eu tive que fazer todo um trabalho ali artesanal mesmo, para remontar a história dele, da infância até a prefeitura de Maringá. Quais livros você gosta de ler e indica para pessoas da minha idade? Eu trouxe uns aqui, hein? Teve um ali que foi capturado, mas que bom que foi capturado, senão que tá lendo, um que eu gosto bastante, que meus filhos leem, tá? Às vezes eu leio com eles e tal.
Às vezes aquela coisa, né? Celular, pega o livro e larga o celular. Essa luta aqui que todo pai e educador tem em casa. Mas essas Aventuras de Mike é bem legal. As Aventuras de Mike é um livro do Gabriel Dearo, que é um influenciador, e conta a história de um menino nerd e tal, que está ali passando aventuras na escola e tal, está descobrindo as coisas. Ele tem uma priminha, que é a irmãzinha dele, mas ele chama de priminha irritante. Às vezes os irmãozinhos são irritantes, né? Sim. Mas a gente não vive sem eles, né? Igual lá em casa, tem briga entre os irmãos, mas eles não vivem um sem o outro. Então o Mike conta a história da irmãzinha dele, dos pais. Ele tem um pai bigodudo, que é todo inventor, meio atrapalhado. Assim, é bem legal esse. O Homem-Cão virou filme esses dias. Tem Homem-Cão 1, 2, até o 12, o Raul me falou, né, Raul? Então é a história de um herói, cachorro, né, que ele enfrenta o Pepe, que é um gato vilão, né? Depois o Pepe fica do bem, né, Raul? Da partir do volume 4, assim, mais ou menos. O Pepe vê que não era bem assim, que ele tinha sido abandonado e ficou revoltado e tal. Mas é um livro bem legal também sobre esse herói cachorro, né? Esse herói Homem-Cão. Aqui é o Homem-Cão Desgovernado, mas tem vários capítulos. E ali que o colega pegou, ele tá lendo o Júlio, espero que continue lendo, pode deixar. É o Diário de um Banana. Já ouviu falar desse? Eu já li, inclusive. Sério? O que você viu nessa história? Eu não lembro o nome dos personagens, mas eu sei que várias histórias, depende do volume também. Exatamente, de um menino que sofria bullying também na escola, trabalha um pouquinho isso, né? De um menino meio nerd ali que está descobrindo a vida, passando por conflitos na escola, mas ele é engraçado ao mesmo tempo, né? Bem legal. Sabe o que eu tô vendo também com meus filhos? Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série muito legal, que trabalha questões de racismo, preconceito, mas de forma muito leve, de forma muito bem humorada. Então, você não pediu série, mas eu indiquei uma série também, que serve para toda a família assistir. Você coordena o projeto de podcast no Instituto Federal? Como funciona o projeto? Quais temas você trabalha? Bia, lá é aberto para os alunos. Ao contrário do que a gente está fazendo aqui, lá eu deixo os alunos falarem. Por exemplo, se fosse minha aluna, como eu tenho a Lara, a Ashley, que são orientandas, o que elas fazem? Elas escolhem alguém para entrevistar, sabe? Alguém que está se destacando no esporte ou num projeto de pesquisa, ou elas falam de alguma coisa que elas gostam. Elas leram esse livro aqui, As Aventuras de Mike, e elas fazem um resumo. Olha, eu li As Aventuras de Mike, recomendo, tal. Então, um podcast para publicizar o que está acontecendo no campus, as ações do campus também, e para eles terem um espaço de voz, de fala, né, de comentar o que eles estão gostando de estudar. A gente entrevista também professores. Teu pai já foi entrevistado já num podcast no estúdio que era esse estúdio aqui, mas lá em outro lugar. E era Hoje Mais Maringá. Hoje é Hoje Maringá. Então a gente entrevista gestores, estudantes. A ideia é fazer uma divulgação do nosso campus no podcast. Esse logo aqui é de lá. Só está aqui avançado o Astor, não é mais avançado. Agora é campus, né, professor Ricardo? Mas é o IFCast. Então é um projeto que a gente desenvolve para fazer toda semana esse bate-papo entre alunos, professores, gestores, e é muito legal. Então, é isso. Foi um prazer estar aqui te entrevistando nesse podcast. Bia, eu que agradeço, fiquei muito feliz. Hoje é um dos dias mais felizes que eu tive na comunicação. Eu vi que o Diniz ali estava bem emocionado também de falar com as crianças, né? O quanto é rico esse vínculo, esse valor. E eu fiquei muito feliz também dessa oportunidade. Eu agradeço a oportunidade que seu pai me deu, a professora Beatriz, a Edna, e seus coleguinhas que vieram aqui. E vamos conversar mais vezes e desejo tudo de bom para vocês. Muito obrigado, tá? De nada. Muito obrigada também. É isso aí.